Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Data Quality Assurance. E quem esse webinar, eh, nós vamos nos apresentar, mas será algo bem interativo, né? Então, eh, a ideia é que vocês utilizem o seu telemóvel, eh, acedam esse QR Code para poder responder, se tiver dúvidas, responder, perguntar algumas coisas ali e também responder algumas enquetes que vão surgir durante o treinamento, né. Então, a primeira é essa sobre qual é a sua expectativa com esse treinamento. Então, quem ainda não respondeu, se puder também responder. E e Camila, se quiser passar para o próximo slide, a gente já também se apresenta, enquanto as pessoas vão respondendo. Olá, meu nome é Denis Andrade, eu sou BI Consultant na UBI, trabalho na UBI há 2 anos. Trabalho com dados desde 2010, já trabalhei com diferentes projetos, diferentes clientes, passei por algumas consultorias, sempre focado no tratamento de dados, né, então eu tenho algumas certificações em cloud e e comigo hoje está a Camila, então ela vai se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Então, como o Dani já falou, meu nome é Camila e eu sou Quality Assurance na UBI. Já estou trabalhando na UBI há 3 anos e meio e tenho aí mais experiência focada em automação de testes. Já trabalho nessa área aí há mais de 6, 7 anos por aí. E hoje, então, a gente vai dar um pouquinho sobre tratar esse assunto aí para vocês conhecerem melhor. Muito bom. Para quem é a primeira vez que está entrando num treinamento desse, a UBEI, ela promove dentro da existe a academia da UBEI, onde tem diversos webinars, então quem quiser aceder no canal do YouTube para da UBEI Portugal, lá tem uma parte com todos os webinars já realizados, então tem muitos temas muito interessantes e futuramente, depois, desse webinar também ele vai estar disponível também nesse canal do YouTube, então é interessante para quem quiser rever, quiser passar essa informação para alguma outra pessoa também para assistir. Então, é um local muito interessante para poder ver todos os treinamentos já feitos aqui pela UBEI. E hoje nós temos uma agenda onde vamos tratar por que precisamos nos preocupar com qualidade de dados, explicar um pouco as 6 dimensões. A Camila vai falar um pouco sobre os tipos de testes, algumas validações importantes e falar também sobre as etapas da qualidade de dados. Então, a ideia é a gente passar por esses temas hoje. E eu vou começar explicando a questão por que nós precisamos nos preocupar com a questão dos dados, né? E qual que é o problema em relação aos dados, né? Então, é o início do processo irá definir a qualidade da entrega final. O que isso quer dizer? Como eu tratar meus dados no começo irá impactar o meu resultado final que eu estou querendo realizar, né. Então, nós falamos muito sobre dados, tem muito valor, que pode trazer muito valor na empresa, mas ele só dá valor quando eu utilizo os dados para poder, eh, tomar alguma decisão. Então, o dado só vai ter valor para a empresa quando ele é utilizado para tomar alguma decisão. E nós estamos falando e vamos falar nesse webinar sobre o conceito de a gente ter os dados para trabalhar uma informação, mas quando o meu dado não tem é um dado ruim, isso pode impactar minha tomada de decisão. E a gente vai entender um pouco melhor o que que é um dado ruim e como que a gente mede isso, o que que seria um dado bom, o que seria um dado ruim. A ideia desse webinar é a gente passar alguns temas parecidos com esse. E e qualquer estudo que eu fizer com dado ruim, eu vou ter resultado ruim, né. Então, antes de falar, um pouco mais sobre isso, eu acho interessante comentar por que existem dados que não são bons.
Porque todo dado, ele vem de algum sistema que gera isso e envia, ou alguém que preenche e envia o dado para que a gente possa trabalhar com ele. E à medida que os sistemas vão evoluindo, pode ser que ele tenha alguma falha que permita a entrada de dados que não estão em conformidade. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Caso eu tenha uma um local onde eu cadastro um cliente e nesse cadastro eu não fizer uma validação na data de nascimento para que entre só números, caso no momento do cadastro seja inserida alguma letra, eu vou ter uma data de nascimento com letras. E eu não vou conseguir fazer nenhum trabalho em cima dessa data de nascimento, porque eu não vou conseguir identificar qual é realmente a idade do meu cliente. Então, esse dado acaba ficando ruim, e isso pode acontecer por diversas diferentes situações, não só essa como eu estou comentando, a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas que é importante que o dado ruim, ele vem normalmente de ou algum sistema que permitiu a entrada desse dado, ou uma situação que não foi prevista, não esperava-se que fosse possível entrar um dado dessa maneira, ele acaba entrando e acaba poluindo os meus indicadores, né. Então, quando eu for montar algum relatório, eu vou ter eh, alguns registros que fogem muito do padrão, e às vezes são dados que não estão tão bons. Por que que esse tema está cada vez mais relevante neste momento, né? Porque hoje o volume de dados que nós estamos trabalhando está cada vez maior. Então, hoje as empresas estão utilizando muito os conceitos de Big Data, e que são um grande lago de dados, onde tem um volume enorme de dados. E quanto maior o volume de dados, maior é a probabilidade que eu tenha problemas com esses dados, porque quanto mais dados, mais oportunidades que eu tenho para poder ter algum erro que ele vai escalar da mesma maneira. Então, à medida que eu tenho um volume muito grande, o meu volume de erros também vai ser alto. Então, a maneira que eu a ideia é com esse trabalho de qualidade de dados, a gente poder medir isso. E para que eu vou medir? Ou eu vou tratar esses dados que estão inválidos para ver como que eu posso corrigir eles de alguma maneira, corrigir o sistema que está gerando ele, ou corrigir eles para que não impacte meus indicadores ou desprezar, ou mesmo que eu utilize para fazer algum indicador, que eu tenha uma ciência que quando eu estou trabalhando com esse conjunto de dados, há uma possibilidade de alguns números estarem, com alguma podem ser impactados devido a uma base que tem um percentual de qualidade, eh, às vezes não tão bom quanto esperado, né. Então, a ideia é que a gente tenha ciência sobre o universo que nós estamos trabalhando, então é importante de me as métricas em cima disso para eu poder ter uma ciência quando eu montar qualquer relatório, qual é a qual que é a percentual de dados que eu tenho e qual é a qualidade desses dados com que eu estou trabalhando. E um dado errado pode nos levar a um engano ou a um atraso. Então, isso quer dizer que quando eu estou trabalhando com dado e monto qualquer informação em cima disso, eu posso ter, algum, eh, tomar alguma decisão errada porque meus dados não estão bons, né. Eu para para você poder trabalhar com qualidade, né, não só para dados, acho que a Camila como, QA, ela pode também falar que ela ocorre isso na área dela, não só para a parte de dados, mas também para outras. É necessário que nós tenhamos uma mente questionadora, então que a gente olhe os dados que estão disponíveis e nós possamos avaliar se eles realmente são dessa maneira, se deveriam estar dessa maneira. Então, quando a gente vê uma coluna de uma tabela, e essa coluna tem letras maiúsculas e minúsculas, será que elas deveriam ter só minúsculas? Será que elas poderiam ter maiúsculas? Ou quando a gente vê um campo de valor, a gente um percentual, por exemplo, será que esse percentual poderia ser maior do que 100%? Será que poderia ser negativo, menor que zero? Quando a gente olha, uma outra coluna com algum tipo de dado, será que
quais tipos de dados essa coluna poderia ter, e quando a gente olha uma tabela, será que estava faltando algum valor que não poderia estar faltando? Então, são algumas questões que nós vamos, eh, começando a avaliar durante esse trabalho para identificar possíveis gaps na minha base de dados, né. Então, é necessário entender esses conceitos que nós vamos, passar aqui, para que a gente possa começar a questionar se os trabalhos que nós estamos realizando vão atender às expectativas que temos relacionadas a eles. Porque não adianta ter um dashboard muito bonito, com vários gráficos, ou um modelo de dados muito bem estruturados, que comporte e responda a vários tipos de cenários de teste, se os meus dados não são bons. Por isso que tem até esse exemplo bem, que é bem falado sobre garbage in, garbage out. Então, se eu tenho lixo entrando nos meus relatórios, não vão ser bons, vai sair lixo também. Então, por isso que esse conceito, e por isso que nós precisamos nos preocupar sobre os dados que nós estamos trabalhando. E eu vou falar um pouco no próximo slide sobre a questão das dimensões. Está bem, mas como que eu meço sobre o que é, como é que eu meço um dado bom? Como é que eu meço um dado ruim? Eu vou trazer, existem 6 dimensões que eu posso validar o dado. E a Camila, depois ela vai trazer até uns exemplos para isso ficar um pouco mais, gravado na nossa mente, né. Mas o primeiro deles é a questão de consistência, ou seja, quando o meu dado ele é consistente, ou seja, ele permanece o mesmo, independente onde eu esteja olhando ele. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Quando eu falo de um código postal que tem que ter 7 dígitos, ele tem que ter 7 dígitos e o mesmo código tem que aparecer da mesma maneira em diferentes lugares. Então, ele é consistente nesse sentido. Então, ele não está numa tabela com 5, numa com 3, uma com 4. Não, ele tem 7 aqui, é o mesmo código que aparece em outra tabela com 7 e ele vem da mesma origem e está exatamente dessa maneira no sistema origem. Então, essa é a dimensão de consistência. Quando ele tem algumas diferenças em, nos, em diferentes locais, quando eu vou copiar esse dado, eu consigo perceber que ele não está tão consistente. Um outro exemplo é a questão de exatidão. Exatidão pode até também ser como precisão ou acurácia, se for mais claro para entender. Mas ele é quando o meu dado representa a ocorrência do objeto no mundo real. O que é isso? Para ficar um pouco mais claro sobre isso. É isso, quando a gente tem uma competição de natação e às vezes o ganhador ele ganha por milésimos de segundos. Se eu copio o meu dado e trago para cá, mas eu arredondo, eu tiro as questões dos segundos e arredondo aquilo, eu acabo perdendo. Eu não consigo mais identificar quem ganhou ou não, porque eu acabei, eh, tornando esse número não tão preciso quanto estava no meu sistema origem. Então, a exatidão, a precisão é extremamente importante, porque, eu garanto que ele não foi alterado, ou seja, ele continua preciso até os últimos detalhes, porque às vezes são milésimos segundos que fazem a diferença para identificar quem ganhou ou não. Então, essa é a questão da exatidão. Já a questão, da validação, eu vi que até levantaram as mãos, a gente até depois vai ter um momento para perguntas, e também se quiser deixar no chat que a gente tem aqui do slide, eu vou até passar quando eu tiver as questões, você pode até colocar lá também, tá bom? E a gente tenta responder durante o treinamento aqui. Já a validação, é
tem a ver com a questão de garantir que o campo atenda o requisito do tipo de dado. Ou seja, se eu tenho um campo onde ele é numérico, por exemplo, uma data de nascimento, que nem eu estava comentando sobre o exemplo do cadastro de cliente, quando eu tenho uma letra, eu quebro a validade desse campo. Então, ele não está da maneira que eu eu espero que ele esteja, né. Então a validação vai muito sobre a estrutura esperada para aquele campo específico. Por exemplo, quando eu vou gravar um site ou um e-mail, às vezes tem uma estrutura esperada para um site e um e-mail. Então, eh, quando eu não tenho o que a estrutura esperada, eu estou quebrando a validação disso. Eh, os outros 3 que faltam é a questão da singularidade. A singularidade é sobre a questão de que o registro haja um registro único para aquela base de dados, né. Então, quando há um conjunto de dados, tem algo que torna ele único. É o que a gente chama como chave para aquela tabela, né, então aquilo torna ele único. E tudo que e de maneira bem simples, a singularidade é tudo que não está duplicado dentro da minha base de dados. Então, o que eu torno ela única e ela deve permanecer como única. É tudo que está gravado a mais indevidamente. Então, para trazer um pouco mais para o exemplo que eu estou utilizando aqui, quando eu falo sobre um cadastro de cliente, eu tenho que garantir que o meu cliente esteja na tabela, eh, uma vez ali, que ele não esteja indevidamente cadastrado 2 vezes o mesmo cliente, porque às vezes posso fazer alguma análise de quantos clientes tem, às vezes posso ter um erro nesse sentido, porque ele está indevidamente cadastrado mais do que uma vez. E já a questão da integralidade, ou também conhecida como completude, é quando os dados não estão, completos, ou seja, eles estão incompletos. Então, à medida que eu tenho um conjunto de dados, às vezes pode ser que eu tenha alguma informação que ela esteja faltando. E às vezes isso pode ser algo extremamente crítico para o meu processo no qual eu estou trabalhando. Então, às vezes, por exemplo, se eu para a mesma questão do cliente, se eu tenho o cadastro de cliente, onde o nome dele está totalmente vazio, isso ele é um pode nos causar um erro, porque eu não se eu quero fazer se eu quero identificar se esse cliente está cadastrado 2 vezes, às vezes eu não vou conseguir identificar, porque ele está com o campo inteiro com o nome vazio, eu não sei dizer se é o mesmo cliente ou não, se houve algum problema no cadastro ali. E à medida que eu tenho uma informação que não está íntegra, que não está completa e deveria estar, né, tem algumas questões que a gente faz em cima disso. O que que a gente vai fazer com esse dado que não está completo? Nós vamos desprezar? Nós vamos preencher com algum valor padrão? Porque às vezes isso pode é um outro passo, né, que talvez a Camila vai até comentar um pouco sobre como é que eu trabalho com dado quando ele não está completo quando deveria, né. E por último, é a questão da pontualidade, né. A pontualidade é relacionada à questão da atualização do meu dado. Então, se hoje eu tenho um relatório diário, é expectável que meus dados sejam diários, para que eles respondam a esse relatório. Então não adianta nada eu ter uma informação defasada. Então a pontualidade está relacionada com a a se meu dado é entregue da maneira que é esperado para que ele seja trabalhado. Então vai muito do cenário no qual eu estou atuando, né, se eu trabalho com dados reais, dados têm que ser instantâneos, então os dados estão sendo instantâneos, estão com delay, e eu vou medir isso, se tem um delay relacionado a isso.
Mas, de maneira macro, são essas 6 dimensões. Depois a gente vai ter alguns exemplos, mas antes de entrar nesses exemplos, eu queria fazer uma, uma pergunta, né, que é relacionada a isso. Então, se vocês puderem aceder a esse QR Code ou através do site, do Slido, e colocar esse código, a pergunta é se é verdadeiro ou falso sobre um dos pontos que eu comentei, né? Se a integralidade é a validação para garantir o registro único esperado em uma tabela numa base de dados. E aí vocês vão respondendo, a gente vai acompanhando aqui, e dentro desse mesmo slide tem um local de questões ali que podem colocar as questões, que à medida do treinamento a gente vai também respondendo. E aí, Camila, o que você acha aí? Você acha? Essa eu não posso responder para não influenciar o pessoal. Sim. Mas acho que tu deixou bem claro essa, o que significa integralidade, então acho que o pessoal vai acertar bastante. Então, vamos dar um tempinho para que as pessoas possam acessar e responder, depois a gente passa. Então, vamos ver, Camila, como a integralidade. Não, a integralidade é quando os dados estão incompletos, e não a questão que ele está como único na tabela. O único na tabela é a singularidade. Então, a integralidade é quando onde o conjunto de dados não possui algum campo crítico que eu vou utilizar. Então, que nem o exemplo do nome, que eu falei, às vezes está com o nome vazio, eu espero que toda vez tenha o nome preenchido aí do meu cliente. Então, é isso sobre essa parte. Agora a Camila vai trazer alguns exemplos e ela vai passar aqui para vocês. Pode ir lá, Camila. Beleza, então, pessoal. Também depois, se vocês quiserem compartilhar conosco quais são as suas funções ou qual é o nível de conhecimento que vocês têm em relação a esse assunto, acho que é interessante para nós saber também, a nível de aprofundamento aqui das explicações. Por favor, puderem pôr no chat ou naquela aplicação ali do QR Code. E eu queria falar então para vocês um pouquinho sobre a parte dos testes que a gente vai fazer, né, que a gente deve fazer em relação a essa qualidade dos dados. Como talvez alguns já saibam, na área de qualidade de software, a gente tem ali alguns tipos de testes. E aqui, né, qualidade de dados, a gente também então pode usar esses mesmos tipos de testes. E aí a gente vai verificar, tipo, questões de precisão, consistência, integridade, confiabilidade, todas essas dimensões que o Denis já comentou, pode ser aplicada a algum tipo de teste específico. E aí, pensando um pouco numa pirâmide de teste, assim, para ficar um pouco mais visual a questão, nós temos ali uma primeira, na base da pirâmide, assim, uma primeira parte dos testes que a gente chama de testes unitários, ou unit testes, que nada mais é do que pequenos testes que a gente vai fazendo ali incorporado à modelagem de dados, ao código mesmo da aplicação, e é onde mesmo o próprio desenvolvedor ele pode realizar. E seria tipo um exemplo numa coluna que não pode existir um campo nu, por exemplo, ele já pode ali fazer uma validação a verificar se o campo realmente não está aceitando nu ou se está e não deveria, né? Ou uma segunda linha da nossa pirâmide, vamos dizer assim, seriam os testes de integração, né? E esses testes de integração nada mais é do que duas partes ou mais, né, de um programa, de uma pipeline de dados, que devem estar funcionando quando a gente integra umas com as outras, né? Então, por exemplo, seria um processo de ETL, ele está sendo executado do início ao fim.
Passar aqui para o próximo. Um próximo estágio, então, seria os smoke tests, que são testes de fumaça, a tradução realmente é essa, e nada mais é do que um teste rápido que vai verificar ali se as partes mais importantes do projeto, né, da aplicação, dos dados, elas estão funcionando corretamente. Subiu uma nova atualização ou foi feita alguma modificação no teste, a gente corre esses testes rápidos, né, esses smoke tests, para verificar se está tudo ok. E um exemplo disso, então, seria as transações de vendas num sistema, elas devem ser extraídas, transformadas e carregadas de uma forma correta, né? Para as tabelas corretas, para o destino correto. Um próximo ponto é os testes de regressão. E aí os testes de regressão, eles acabam sendo um pouco mais complexos e abrangendo mais a aplicação ou os dados, porque tudo que já existia deve continuar ainda existindo e funcionando, né? Então, todas as funcionalidades ou todos os dados que já estão de uma certa forma corretos, que é isso que a gente espera, devem ainda se manter funcionando, né? Então, seria isso. E, por último, seriam os testes relacionados às filters, que são testes novos que são desenvolvidos a cada recurso novo que é implementado, ou né, adicionado, ou algum novo componente, algo novo que está sendo implementado agora, geralmente é isso. E depois de uma primeira execução, né, quando assim houver uma nova versão, uma nova atualização, ele já vai se passar a um teste de regressão. Então, né, ele vai acabar se passando a um backlog e se a próxima vez que executar vai ser uma regressão daquela funcionalidade. E então eu queria também aqui falar para vocês um pouco sobre as validações que a gente pode fazer em cada nível de teste, né? Uh, e também considerando essas dimensões que o Denis já comentou, já deu alguns exemplos. Aqui eu trouxe um exemplo mais visual para vocês perceberem. E então, de uma forma um pouquinho mais didática, que seria em relação às validações de completude, né? Seria um primeiro tipo de validação que a gente vai fazer, que nada mais é, a gente vai validar que esses dados estão de fato completos, né? Então, alguns exemplos seriam em relação a campos obrigatórios, detecção de valores null, e aqui para ficar visual, eu teria então uma tabela aonde o nome do meio da pessoa está em branco, mas até aqui tudo bem, né? Nem todo mundo tem o nome do meio. Então, é um campo que poderia ser, que pode ser em branco. Só que em relação ao último nome, eu tenho um campo aqui que um registro que está com valor null. Nesse caso, ele não deveria estar, né? Então, todo mundo tem que ter um último nome para ter um nome válido, né? Seria isso. Então, eu consigo. Aqui eu estou dando um exemplo tipo de 3 linhas, né? Imagina uma tabela, sei lá, com milhares de linhas, né? O quanto esse percentual aqui vai influenciar, né, no resultado que a gente quer e na qualidade que a gente vai ter desse dado aqui. Aqui, a minha métrica é de 67%. Poderia ser muito mais baixo, poderia ser melhor. Aí vai depender muito do sistema e né, do que você está avaliando. E precisamos de métricas para conseguir comprovar que aquela informação, que aquele dado está correto ou não. Uma próxima validação seria em relação à precisão dos dados, e aqui eu tenho um exemplo relacionado às datas. Eu tenho uma data aqui que não tem como adivinhar o que significa, né? Qual que a gente estava esperando aqui, não é o formato que a gente estava esperando. E também aqui tem uma validação de moeda, né? Eu deveria estar aceitando essa moeda, e a gente começa a se fazer algumas questões, né? Essa moeda, ela deveria ser aceita? Se ela for, deveria. Eu vou ter como validar esses dados e fazer ali alguma métrica, alguma informação relevante, né, para isso. E aí também eu consigo tirar uma métrica em relação à conformidade, à precisão desses dados para apresentar, para, enfim, aí gerar os relatórios, como o Denis comentou no início.
Em relação à validação de consistências, ah, o Denis comentou ali também de ter um registro único, né? Nada mais é do que isso mesmo. E aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho a mesma conta bancária para dois registros diferentes. Então, esse dado aqui ele está errado e a gente consegue perceber que é a mesma pessoa, né? Só está escrito talvez aqui o nome de uma forma errada, mas tem o mesmo sobrenome, é da mesma cidade. Então, aqui a gente tem um registro duplicado e por ter só um registro duplicado, a nossa métrica, né, já vai a 50%. Então, tipo, é um valor baixo para que a gente consiga dar uma consistência de que o nosso sistema está, de fato, a funcionar bem. E aqui mais alguns exemplos mais relacionados à base de dados mesmo, que seria em relação à integridade, né, referencial, que são as verificações que a gente tem que fazer em relação ao relacionamento entre as tabelas. Por exemplo, cada pedido tem que ter uma tabela relacionada a um cliente, né? E também teste de cardinalidade, que nada mais é do que a relação entre essas tabelas, né? Por exemplo, ela pode ser de um para um, aonde um cliente tem apenas um pedido, ou ela pode ser de um para muitos. Seria um cliente ter relação com a tabela pedido, a tabela, sei lá, ah, endereço, algumas outras tabelas que esse cliente tenha relação. Então, tem alguns momentos que vai fazer sentido ser um para um e tem alguns que vai ter sentido ter um para muitos. E em relação à comparação desses dados, também é importante nós percebermos se em diferentes fontes de dados a mesma informação ela está escrita da forma certa, do mesmo formato, e também em relação a totais, né? Aqui eu dei um exemplo de totais, onde esses valores separados eles também têm que baterem, né? Não só a soma, mas também com os valores individuais. E a validação, então, de integridade de dados, que, que são verificações relacionadas a chaves primária e estrangeira, aonde a chave primária ela tem que ser única e não nula, e a chave estrangeira ela tem que estar relacionada à chave primária de uma forma correta, com as tabelas relacionadas também. Ah, quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, em relação às etapas de teste, né? Seguindo um pouquinho mais no nosso planejamento aí, o que que a gente vai fazer de teste, por onde a gente vai começar, enfim, né? Deve ter aí muitas dúvidas para quem ainda não trabalha nessa área. E então aqui a ideia que eu trouxe foi um guia, como se fosse um guia de passo a passo para a gente tentar perceber e identificar ali quais os pontos chaves e tentar seguir uma linha de raciocínio para que a gente consiga entregar um projeto de qualidade e que esses dados estejam o mais corretos possíveis, né? Eu começaria de uma forma, primeiro ponto, definir os requisitos, né, do nosso sistema, da nossa aplicação, dos nossos dados, o que que a gente quer com esses dados. Então, identificando as dimensões, né? São 6 dimensões. Pode ser que em algum projeto não faça sentido ter as 6, mas vamos dar mais prioridade, sei lá, à completude. Vamos dar mais prioridade à precisão dos dados nesse momento. Então, a gente precisa fazer essa análise do que a gente espera, né, dessa aplicação, desses dados. E aí, então, a gente também, com isso, define algumas regras de negócio, né? Que seria aquelas questões de quais as datas que vão ser aceitas, né? Um limite mínimo, um limite máximo, questão de campo numérico, se a gente vai aceitar, por exemplo, números do Brasil, do Portugal, sei lá, enfim, né? Pode ser de vários países. Em relação daí, depois, eu faria um planejamento desses testes, né? Onde eu vou criar os planos de teste e com isso identificar ali alguns cenários para que depois a gente vá atuar nessa nesses testes, exatamente, né? E aí, uma terceira fase seria a preparação desses dados, né? Muito provavelmente você vai precisar preparar alguma massa de dados,
anteriormente, né, de antes de você fazer a execução do teste de fato. Então, a gente analisa o que a gente vai precisar dos dados e vai executando. E aí eu costumo dizer que é um mini ciclo de vida, porque você vai retestando, você vai executando seus testes e vai percebendo mais alguns dados que faltam ou que precisa melhorar, então você vai executando e analisando ali até que fique ok. Podemos partir para a próxima fase, que seria analisar de fato esses resultados, né? E aí verificar se o resultado esperado é de fato o resultado que a gente obteve. Aí, se não, a gente precisa identificar então qual foi o problema e aí entra nessa parte da análise dos resultados, para daí então a gente conseguir de fato corrigir esse problema e reexecutar. Seria a nossa quinta etapa, aonde eu vou pegar essa análise das causas raiz, né, porque a gente já identificou, vou implementar ali as correções que precisa e aí vou retestar. E aí também seria um outro mini ciclo de vida, porque talvez nem seja na primeira vez que você vai conseguir já retestar e vai passar, se vai, né, ser aquele resultado obtido que a gente esperava. Então você vai ficar naquele mini ciclo de vida ali. E aí, depois que isso passou, beleza, a gente conseguiu corrigir, aí então a gente vai partir para automação, que, que aí o sistema ali, os dados já vão estar consolidados, né? A gente já tem essa percepção de que está tudo a funcionar, e então eu faria uma análise ali para perceber quais as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Eu trouxe aqui algumas listadas, a gente não vai ter como falar sobre elas profundamente, mas até se alguém já teve experiência com alguma delas, pode nos pôr aí no chat, quiser compartilhar também no final a respeito. E aí, então, faz esse script de teste para a gente executar. E, por último, né, mas não menos importante, seria a parte de monitoramento, né, e aprimoramento contínuo. Né? A gente vai ter que reexecutar todos esses testes sempre, né, toda vez que tiver alguma mudança, ou a gente pode identificar alguma performance que pode melhorar na automação, então a gente vai aprimorar essa questão também. E aqui eu trouxe de uma forma um pouquinho mais gráfica, então todos os passos, esses 7 passos que eu comentei, para gravar um pouco mais na memória de vocês aí. E agora eu queria deixar aqui uma pergunta também em relação a saber se é verdadeiro ou falso, em relação a validações de precisão. São aquelas que validam se os dados estão completos, por exemplo, verificação de campos obrigatórios e detecção de valores nulos. E aí, é verdadeiro ou falso? O que tu acha, Denis? Isso aí é complicado, hein? Porque às vezes pode se confundir um pouco, né, com os pontos, mas com os exemplos que você deu, acho que ficou um pouco mais fácil para poder saber a resposta ainda. Vamos ver as respostas aí. Que já deu um tempinho para a pessoa responder. Então, a resposta é falso, porque as validações de precisão são aquelas que validam se os dados estão no formato esperado. Então, por exemplo, se as datas devem estar no formato correto, se os números são números, e assim por diante, como a gente já comentou. E aí, eu queria também aqui, agora que eu estava me lembrando, ter alguns exemplos práticos que acabei não comentando durante a apresentação, coisas que acontecem com a gente mesmo, né? Por exemplo, já teve uma situação que eu fiz uma encomenda na Amazon e eram dois produtos assim que viriam de fornecedores diferentes, né? Então, eu coloquei lá minha morada na Amazon, tudo certinho. E aí a primeira encomenda, ela veio corretamente, tudo certinho, vieram entregar. Só que a segunda não veio. E aí tinha ali, né, uma inconsistência nos dados, porque
admitiram ali que não tinha o endereço correto na hora de me entregar, então eu tive que ir buscar no fornecedor, né? E aí, chegando lá, eu passei meu nome para atendente e não se encontrava nenhuma encomenda para Camila, né? E depois de algum tempo, ela procurando, ela me pediu um QR Code, né, um código, para ver se achava pelo código. E aí, quando ela leu o código, a encomenda tinha ficado com o nome errado. Tava 3B, que é o número da minha porta, da minha morada, Camila Vieira Potter. Então, tinha essa inconsistência, aonde o complemento da minha morada, que eu informei no campo complemento no site da Amazon, foi parar de alguma forma antes do meu nome. Então, esse dado poderia, né, gerar algum resultado, algum lixo, né, na base de dados dele lá, e poderia influenciar aí alguma análise que pode ter sido feita depois, né. Para mim, não teve problema nenhum, eu consegui a encomenda, então ficou tudo certo, mas aí fica aquela coisa, né, tipo, tu vai comprar de novo naquele fornecedor, sendo que tu sabe que tem problema, então, né, aí fica uma questão também, provavelmente muitos de vocês já devem ter passado por isso também, ou algo semelhante. Esse aqui é mais um resumo sobre alguns pontos que nós comentamos, né, sobre questão das dimensões, né, que tem a consistência, exatidão, validação, singularidade, integridade e pontualidade. A Matilda. Passamos sobre o tipo de testes, algumas validações importantes, as etapas dos testes também, a Camila passou sobre a definição de requisito, o planejamento dos testes, a preparação, a execução deles, análise de resultados, a correção de problemas, execução de teste, como que fazemos tudo isso, a automação para que, à medida que tenha uma certa maturidade nesses testes, e o monitoramento para contínua melhora, né? Então, a ideia foi que a gente entendesse o que era o dado, entendesse o que não seria um dado bom, e como a gente poderia medir, qual era o impacto disso, né, pro meu dia a dia, e como que os testes podem nos ajudar e validar todas essas questões, esse conceito de dados, né? Então, a ideia desse webinar é a gente passar, né? Não temos muito tempo para entrar muito mais em detalhes, mas era dar um conhecimento sobre alguns tipos de situações que ocorrem no nosso dia a dia, e eu acredito que agora é um momento que também a gente vai até abrir para dúvidas, né? Então, se alguém tem alguma questão específica e queira comentar, estamos disponíveis para responder também. Pelo que eu vi no slide, não há nenhuma questão ali. Caso queiram falar. E mais algum ponto, Camila, também que você queria passar nesse tempo? Senão... Mas se alguém quiser contribuir com alguma experiência também que tenha corrido, ou compartilhar qual a função que atua hoje em dia, se já tem essa experiência na parte de qualidade de dados, pode ficar à vontade. É, bem, acho que é o que a gente pode pedir, né, se for possível. Eu acho que até tá no... Acho que tem uma mão levantada. Pode falar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Boa. Pronto, eu não sou da área de QA, estou entrando agora um pouco em desenvolver alguns testes, testes de integração, de unitários, né? Então, ouvindo vocês falarem aí sobre os dados, eu estou agora na dúvida se eu estou fazendo os testes com os dados da forma correta. Então, quando eu faço, por exemplo, os meus testes unitários, eu construo dados que têm os dados suficientes para passarem no fluxo que eu quero,
mas acho que ele vai falhar na integralidade, por exemplo. Isso seria um mau dado, um teste mal formado dessa forma? Eu eu vou falar alguma coisa, mas depois a Camila pode até complementar, né. É que existem 2 cenários, né, o que nós estamos falando muito mais é sobre dados produtivos, né, então dados que no qual o meu sistema de produção está gerando, e eu consigo avaliar o impacto desses dados não estarem tão bom no meu resultado final, né. E existem também dados, que eu acho que é o cenário um pouco mais o qual você está comentando, que são dados em ambientes de eh, homologação ou pré-produção ou desenvolvimento que eu trabalho com eles para validar a arquitetura do meu sistema. E nesse tipo de dados, às vezes, a questão de completude, integralidade, não, a gente não precisa seguir à risca essas regras, porque, às vezes não vão ter vai ser muito trabalhoso, simular toda uma massa de dados, às vezes nem tem espaço disponível para fazer isso, nem nesses outros tipos de ambiente. Mas o que nós, falamos, assim, sobre quando a gente está realizando alguns testes, é em cima de dados de produção, onde eu já tenho os dados entrando e às vezes eu percebo algumas falhas e essas falhas irão impactar o meu resultado final, né. Não sei se a Camila também quer falar um ponto nesse sentido. Sim, e falando também sobre isso, a gente pode pensar em quanto antes a gente conseguir identificar essa falha, né, seja num ambiente pré-produção ou ainda no desenvolvimento. Então, eu penso que testes unitários faz sim todo sentido a gente validar não só o cabinho feliz, vamos dizer assim, né? Eu poderia pôr ali algumas validações para verificar se coisas que não deviam passar realmente não estão passando, né? Seja, sei lá, um campo nulo ou um campo com um limite de caracteres. Aí pode ser que não faça sentido pela questão do tempo que você vai ficar desenvolvendo esse teste unitário, mas pelo menos em algum nível do teste que seja mais acima, a gente vai ter que validar em algum momento, né? Mas acho que não sei se respondeu a tua pergunta, José. Boa, responderam sim. Acho que responderam até outra pergunta que eu tinha que eu acabei não fazendo, que vocês falaram aí dos ambientes e uma das coisas que, um dos cenários que também encontro às vezes, ambientes, law environment, de homologação, de desenvolvimento, que eles não têm uma massa de dados muito consistente, não tem uma cópia de produção anonimizada, por exemplo, em que facilitaria bastante a realização dos testes, mas isso parece um cenário desejável, uma utopia que nem sempre a gente encontra nas empresas. E pronto. Agora vocês disseram e eu concordo que para ambientes de homologação esse dado não é tão necessário ser assim tão rigidamente correto, contanto que a gente consiga fazer os nossos testes para impedir uma coisa que possa acontecer lá na frente, mas o target de vocês realmente é o ambiente de produção, certo? Boa, obrigado É isso mesmo. e parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito bem. O item mais algum ponto? Senão a gente passaria para os próximo etapa, que a gente queria também, se fosse possível, né, deixasse feedback, né, da apresentação para que a gente possa também continuar melhorando, trazendo, às vezes, algum outro tema que vocês queiram falar, a gente pode sugerir para a academia, para abordar, ou às vezes algo mais profundo relacionado a esses temas também. Então, se for possível, depois responderem, a gente fica muito feliz em ouvir, para nós é muito importante ter esse retorno também. Então, esse é um ponto. E antes que a gente finalizasse toda a apresentação também, eh, eu queria ver se seria possível, a gente abrir a câmera para que a gente pudesse tirar uma foto, né, das pessoas aqui, quem estiver à vontade para abrir, para a gente poder registrar também e enviar isso para a nossa academia.
Ô Camila, se você puder parar de apresentar, porque aí consigo pegar todo mundo aqui para tirar a fotografia. Se quem tiver vontade, a gente vai tirar. Eu queria agradecer novamente o tempo aqui e é isso. Só mais um minutinho, sim. Deixa eu enquadrar todo mundo aqui, não. Pronto, acho que já conseguimos aqui. Então eu só peço que você dê um sorriso. Tá, muito bom. Muito bom. Boa. Acredito que seja isso. Não sei se alguém tem mais algum ponto, alguma coisa, se não, Camila também tiver mais alguma coisa para comentar. Acho que é isso mesmo, Denis. Agradecer ao pessoal que participou aí e que consigam absorver de alguma forma esse conhecimento que a gente tenta passar um pouquinho. Também. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa Até a noite. próxima. Tchau, tchau, boa noite. Tá, Obrigado, pessoal. obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau.